Olá, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito ultimamente, observando principalmente a convivência no ambiente da escola, né, que tem se tornado cada vez mais um espelho do meio corporativo. Desde a pandemia, você tem um processo aí de basicamente reduzir a educação a processos automáticos, como por exemplo, os materiais didáticos são feitos com o chat GPT. A gente dá aula através de plataformas digitais que são de empresas, né? Várias empresas lá que o governo contrata e o material vem para a gente pronto em slide. E assim, o próprio trabalho da coordenação pedagógica, da direção hoje se tornou principalmente ficar olhando num sistema lá as estatísticas de acesso dos alunos aos aplicativos que o governo está contratando dessas empresas e ser verificado quais professores estão conseguindo forçar os alunos a ter um alto e crescente índice de acessos. Em outras palavras, ele se tornou basicamente um espelho do meio corporativo, né? Esse ambiente escolar da rede do Estado, aqui em São Paulo, pelo menos. E assim, isso se junta já com vários relatos que eu já ouvia conversando com alguns amigos meus que trabalham nesse meio corporativo, né? E sempre me vem à mente o conceito de má-fé do Sartre, e eu gostaria de compartilhar uma reflexão sobre isso, né? O Sartre, vocês sabem, foi um existencialista, e o existencialismo pode ser definido pela frase do próprio Sartre de que a existência precede a essência. O que isso significa? Isso significa que o ser humano ele não vem para esse mundo com um propósito dado, né? Tudo aquilo que a gente pensa que é a essência do ser humano, na verdade é a gente pensando, tentando entender o ser humano ou criando sentido para as coisas, mas antes de tudo a gente existe. E a existência do ser humano não tem nada dado. Não tem para o Sartre um Deus, não tem um propósito específico para a gente estar aqui. Tudo que a gente pensa que é nosso propósito é aquilo que a gente pensa depois de existir, né? E aí o Sartre, apesar de ter essa linha de pensamento, ele pensa muito a ética e a política, né? E muitas pessoas pensam que não é possível discutir ética sem ter ou a ideia de um Deus que dê a moral pra gente, ou a ideia de um sistema universal de ideias que tem uma ideia de moral necessária e universal, objetiva, né? E o Sartre, ele justamente com o seu conceito de má-fé dá um ótimo exemplo do contrário. Bom, mas chegamos enfim ao ponto que é o que é esse conceito do Sartre. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está andando na rua e uma pessoa sofre um ataque cardíaco na sua frente. Não foi você que fez essa pessoa sofrer um ataque cardíaco, certo? Não foi você que fez ela começar a sentir dor, começar a cair e tal. Mas se você decide passar reto e não ajudar a pessoa, mesmo que você não tenha causado aquela situação, e mesmo que, vamos supor que seja um ataque cardíaco fulminante, assim, que a pessoa cai ali e ela estará morta em questão de minutos, não tem o que fazer. Mas quando você decide passar reto, no seu universo de escolha, aquilo que você poderia fazer, você optou pela morte daquela pessoa. Da mesma forma, se você parasse para ajudar, mesmo você não tendo causado a doença cardíaca dela e mesmo você não sendo capaz de impedir que ela acabe morrendo, mesmo assim, no seu gesto de parar e ajudar, dentro do seu universo de escolha, você optou pela vida daquela pessoa, você queria que ela vivesse e você fez o que você sabia fazer para tentar ajudar ela a se salvar, mas não deu. Mas assim, a sua experiência do mundo foi, digamos assim, tingida por essa tentativa de salvar aquela pessoa. Você teve essa experiência moral. E da mesma forma, aquela pessoa que passaria reto, ela passaria reto escolhendo a morte daquela pessoa. Mesmo que não foi uma coisa que ela causou. Porque a gente não consegue escolher de onde a gente veio, né, a nossa história, e a gente muitas vezes não consegue mudar o resultado do que vai acontecer na realidade. Porque a realidade depende de várias outras pessoas, dependem de coisas, inclusive de pessoas que já viveram, né? Depende da história também. Mas sempre internamente você pode fazer esse tipo de escolha. Você pode escolher o que eu quero fazer com o que fizeram de mim, é como o Sartre colocaria. Quando você passa reto por aquela pessoa que estava tendo ataque cardíaco, pensando assim: ah, não tinha nada que eu podia fazer. Eu não sou médico, como eu vou salvar essa pessoa? Quando você diz não havia nada que eu podia fazer, isso é a má fé.
que má fé para o Sartre não é você ignorar um princípio específico ou uma regra moral específica, mas é você sendo um ser livre, você sendo um ser livre e consciente dessa liberdade, obrigado a ser consciente dessa liberdade, você finge que não tinha liberdade. Você finge que aquilo que você escolheu, porque você escolheu a morte daquela pessoa se você passou reto, mas você finge que aquilo que você escolheu foi estritamente uma consequência de coisas sobre as quais você não podia fazer nada. E essa má fé, que é o ser consciente, fingir que ele não pode fazer nada, sendo que no fundo ele está escolhendo aquilo que acontece. É o tipo de cultura que a gente está desenvolvendo nos ambientes corporativos há bastante tempo e que agora está chegando no ambiente escolar, né? Porque você observa que as pessoas cada vez mais usam essa frase assim: ah, eu não posso fazer nada, eu não podia fazer nada. Então, isso cria uma situação que as pessoas vão perdendo o horizonte moral. Porque, por exemplo, imagina assim, um professor que ele fala, não sou eu que dá a nota, é o aluno que tira. Isso é uma frase que é dita com uma certa frequência entre professores. Não fui eu que dei a nota, foi o aluno que tirou. Mas olha, eu inventei o sistema, eu inventei as avaliações, eu inventei todo o processo pelo qual o aluno vai passar na sala de aula. Como professor, eu sei, tirando algumas surpresas, eu sei qual aluno vai ir bem e qual aluno vai ir mal. Por exemplo, se eu estou dando aula, eu estou vendo que o aluno está sempre moscando na aula, está lá jogando Free Fire, está lá conversando com os outros, ele não está prestando atenção, eu sei que se eu der uma prova, aquele aluno vai tirar zero. Eu sei, porque eu estou observando. E aí a questão é, quando eu decido aplicar a prova para aquele aluno sabendo que ele vai tirar zero, poxa, eu estou escolhendo isso. E aí que vem a questão assim da má fé de novo, né? Porque se eu sou consciente que eu estou escolhendo dar zero para esse aluno, eu vou refletir o porquê disso. Eu vou pensar por que eu estou dando zero para esse aluno. E aí vai vir para mim todos os sentimentos que eu tenho. Por exemplo, talvez um sentimento de vingança mesmo, de pensar assim, ah, aquele aluno não prestou atenção na minha aula, agora ele vai tirar zero e vai ver que eu sou importante de alguma forma. Sabe? Esses sentimentos existem. Ou então você vai pensar, bom, aquele aluno ele tá achando que ele vai tirar nota sem fazer nada. Então talvez se eu der uma nota baixa para ele, isso vai dar um susto para ele pelo menos olhar para o conteúdo que eu estou passando, para talvez se interessar um pouco. Que aí já é uma coisa mais de educador mesmo, né? Mas assim, todas as suas motivações te atravessam quando você se responsabiliza pelo que você está fazendo, né? O Nietzsche, que é um filósofo que não acreditava que existia liberdade, não acreditava que existia livre-arbítrio, ele ainda dizia assim, ele falava que para ele o único conceito válido de liberdade seria a vontade de querer ser responsável. Né? Para o Nietzsche, a rigor, você não é responsável pelas coisas, porque você é parte do destino. Mas mesmo assim, quando você quer ser responsável, isso representa o desejo por liberdade. E quando você se responsabiliza, você reflete sobre a natureza das suas ações. Agora, quando você diz que não fui eu que dei a nota, foi o aluno que tirou, você pode dar zero para um aluno autista sem ter feito atividade diferente para ele, né? Você chama os alunos para visitar o caderno no meio de uma muvuca e o aluno autista não quer ir lá no meio de todo mundo e e aí ele acaba tirando nota ruim, aí você vai dar zero para ele. Você vai dar zero para aluno que trabalha depois da escola e não teve tempo de fazer suas atividades. E tudo isso sem sentir o peso moral disso. Né? Porque quando você age com essa má fé de falar, não fui eu que fiz aquilo, eu não tomei decisão nenhuma, aquilo já estava dado, você não faz perguntas morais. Você não é nem atravessado por aquilo que você faz. Né? Você não sente aquilo que o Sartre fala que é a angústia de ser livre. Você não se pergunta, você não tem um estranhamento diante de si. E a gente está criando, produzindo em massa, uma linha de montagem mesmo, esse perfil de ser humano que diz que tudo veio uma ordem de cima, tudo foi uma coisa que não podia ser feito nada diferente, e essa pessoa não sente a moralidade ou imoralidade de nada que ela faz. Ela não se vê como ela se vê como uma pessoa boa, embora ela esteja participando de processos sociais extremamente prejudiciais, como por exemplo no caso da escola, ficar obrigando o aluno a acessar a plataforma digital para gerar lucro para um governador corrupto
e para gerar lucro para os associados de um governador corrupto, né? E é só para isso que os alunos estão acessando as plataformas. Eles odeiam as plataformas, eles dizem o tempo inteiro que não faz sentido para eles, que eles querem aula de verdade, mas aí você fica lá obrigando o aluno a acessar aquilo, acabando com o propósito da educação, sendo que você é a principal uma pessoa que fez faculdade, que estudou para fazer um papel de educador, e você justifica isso como? Com esse conceito de com esse conceito de que eu não poderia fazer nada, são as ordens que me foram dadas. Então, assim, eu queria deixar essa reflexão um pouco longa já vou encerrando por aqui, mas que justamente a gente está produzindo em massa esse perfil de pessoa que, por não se responsabilizar pelos seus atos, por achar que para ser responsável ela precisa ser parte da consequência ou da causa de um ato, né? Ela não entende que você sempre pode tomar decisões morais, independente da situação. Essa pessoa não tem horizonte moral. Ela é capaz de fazer qualquer coisa e apoiar qualquer coisa, e com isso o ambiente corporativo ele vai cada vez mais criando essa massa aí de pessoas que são capazes de fazer as piores crueldades do mundo sem nem parar para pensar no que elas estão fazendo, sem nem pensar que elas fizeram algo, certo? E se você observar o seu ambiente de trabalho, você provavelmente, se você trabalha no meio corporativo, ou se você está na escola, na educação do estado de São Paulo, no caso, né? Você provavelmente vai ver vários exemplos disso que eu estou falando. E acho que esse conceito pode contribuir para uma reflexão. Enfim, agradeço a sua atenção aí nesses extensos 12 minutos e eu vou encerrando por aqui. Obrigado, tchau.